Ô filho, por que você vai sair? Por quê? Ah, não, é porque eu tenho. Não, vem cá, não tem problema não, fica aqui, ó. Fica aqui com as suas riquezas. Não tem problema não. Jesus passou a mão na cabeça dele? Não. Irmãos, eu não consigo. Eu tenho muitos amigos que são ímpios, amigos assim, entre aspas, amigo no sentido natural, respeito, tenho para eles, trato bem, mas eu não tenho convivência com eles não. Eu não tenho convivência. Eu não consigo sentar numa roda de pessoas bebendo, eu não consigo sentar numa roda de gente dançando, eu não consigo sentar numa roda de pessoas contando coisas abomináveis a Deus. Eu lembro quando eu trabalhava na CEMIG, a gente chegava 4 horas da tarde e tinha um salão de banheiro, era mais ou menos quase 100 banheiros ali no bairro São Gabriel. E eu lembro que às vezes quando eu passava no corredor, que eu ia para o meu armário, tinha aquela turminha ali que contava as palavras pornográficas, palavrão, fazendo piada. Quando eu chegava, eles falavam: vamos parar que o Ariel está chegando aí, ele é crente. Hoje, muitas das vezes, é o crente que está chegando e contando piadas pornográficas, coisas abomináveis. De primeiro, o crente chegava no outro dia, na segunda-feira, e ia contar para o patrão, ou ia contar para os amigos, o culto que tinha celebrado ao Senhor, as maravilhas que Deus tinha feito, que Deus curou o filho da irmã e tudo. Hoje, alguns cristãos chegam na segunda-feira, você viu o jogo ontem? Estamos vivendo, irmãos, de pessoas que vai chegar naquele dia, o Senhor vai falar assim: ó, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E isso é tudo na nossa vida, irmã Daiane, tudo na nossa vida. Não existe meio termo. Casamento, se você casou, é para amar a sua esposa até a morte que o separe. Não vai nessa, se der certo eu continuo, se não der, então não entra. Estamos vivendo, irmãos, numa sociedade, as pessoas já entrando no casamento pensando assim: se não der certo eu separo. Não existe meio termo com Deus. Quando nós fazemos a promessa da aliança, a promessa aqui diante do pastor, eu te prometo que eu vou estar com você na dificuldade, no momento difícil, na tristeza, na angústia, na alegria. Você promete? Prometo. É na vida também profissional. Tem pessoas, irmão, que não definiu, os anos vão se passando, não definiu o que vai ser. Fica em cima do muro: eu não sei se eu consigo dinheiro, não sei se eu vou ser advogado, não sei. Adolescente, tudo bem, que é a época das indecisões, mas eu não sei se eu... A vida, nós precisamos ter foco. Em relação à nossa vida cristã, o nosso foco é Jesus, é mais ninguém. É Ele que é a nossa salvação. Eu tenho hora que eu fico observando, irmãos, que pessoas não crescem na vida espiritual. Por quê? Porque não define. Ainda não tomou a decisão certa, ainda não tomou a decisão de descer do muro. Eu quero ser crente,
de Deus. A escolha clara entre Deus e outros deuses. Elias confronta o povo de Israel no Monte de Carmelo, desafiando a escolher entre seguir ao Senhor ou a Baal. Vocês escolhem, mas não vão ficar aí no meio termo, não. No meio do muro, não. No meio. É ruim, né? Quando uma pessoa. Você já conversou com pessoas assim? Que é indeciso? Vem cá, eu sei, vai ser. Você sabe? Você. Não sei. Estou pensando. Tem uns que falam assim: fulano é meia pedra, meio tijolo, né? Você já viu essa história? Meio lá, meio cá. Mas bom, deixa eu falar, eu sou assembleiano. Eu posso estar lá no meio dos meus queridos, amados, lindíssimo irmão Batista, mas eu vou estar lá, eu estou no meio dos batistas, então vou fazer um cumprimento com eles, né? Vou lá no culto lá. De vez em quando alguém me convida aí, algum parente que é da igreja batista, ou presbiteriana e tudo, me chama eu vou lá de paletó e gravata, já de cara já falo, Assembleia de Deus. Não tem meio termo comigo não, irmãos. Aí só porque você vai numa outra, fica esse meio termo, ainda chega lá e não, eles não gostam disso, então. E eu já chego lá, a paz do Senhor para todos, irmãos. É isso, amém. Até o assembleiano fala amém. E eu ainda chego lá. Quantos irmãos aqui podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Eu sou assembleiano, irmão. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que eles, não. Mas nós precisamos descer do muro. O problema é a mistura. Está trazendo nós perdermos a nossa identidade. Repito, a mistura está fazendo nós, assembleianos, perder a nossa identidade. A identidade pentecostal. Um dia eu fui consultar com o médico. Aí o médico chegou, pastor, hein? Pastor não pode ficar doente não, né? Principalmente assembleiano, pastor pode ficar doente. Mas fica doente. Aí eu fui lá consultar com ele. E ele tinha uma outra igreja tradicional. Não vou dizer nome, por assim. Se for para elogiar, eu vou elogiar. Mas para falar alguma coisa. E ele, pastor Ariel. E eu fui indicado por um irmão. Eu vou trazer aqui o meu pastor. Beleza. Quando ele falou, olha, fulano de tal fala bem do senhor. Muito obrigado. Pastor Ariel, deixa eu falar, eu sei que vocês assembleianos, vocês são diferentes. Vocês têm assim, vocês têm hora que vocês têm umas palavras tão poderosas que o meu corpo até arrepia. Eu fiquei assim, não entendendo esse doutor não. Então vim aqui consultar, não vim aqui pregar para ele não. Acabou, irmão, fiquei quase 2 horas pregando para ele. Acabou ele ajoelhado lá dentro do consultório e eu orando para ele. Vai Jesus curar ele e ajudar ele na família dele. Aleluia. E depois ele me deu um papel de receita de graças a Deus que eu não tomei. Mas irmão, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo pessoas que estão em cima do muro. Até lá no serviço. Se chegar lá, alguém lá ainda pergunta assim: vem cá, fulano de tal é crente? Eu não sabia não, rapaz. Eu fui no debate, numa palestra, numa faculdade, e o padre, eu e o padre. Aí chegamos lá, né, eu cumprimentei os alunos lá, e tinha 3 alunos lá que eram da Assembleia de Deus. Opa! Meus irmãos aí da Assembleia de Deus. Os outros olhando, vocês são crentes?
fica em cima do muro. E agora tem uma outra dificuldade também, sabe o que é? Tem gente que tem vergonha de dizer que é membro da Assembleia de Deus, a ponto que quando a pessoa pergunta a ele, vem cá, você é de qual igreja? Assembleia? Não, Assembleia não, você não parece não. Ô irmão, vou falar uma coisa, viu? Eu tenho hora que eu fico vendo essas redes sociais, que hoje o pastor tem que estar envolvido em tudo. E a hora que eu fico vendo, eu fico olhando assim, para gente, não é assembleiano de jeito nenhum. Não é assembleiana de jeito nenhum. E às vezes provocando, me permito, senhores, eu fui num casamento da Igreja Batista. Chegou lá e eu fiquei apavorado de algumas irmãs da Assembleia de Deus, a forma que estava vestindo, principalmente no casamento. Eu não sei o que acontece, não faz com o povo. Jesus tem compaixão. Nós estamos tendo dificuldade. Eu não estou dizendo, irmão, que nós devemos ser radical, no extremo, não. As mulheres têm que andar bonitas, os homens. Mas eu estou falando de uma maneira, irmãos, que a gente precisa de ser. A Paulo diz que os homens vos considerem como dispenseiros da graça de Deus.